pessoal, hoje nós vamos falar sobre Maxwell e o eletromagnetismo. O que acontece? Maxwell, James Clerk Maxwell, 1831 a 1879. Maxwell foi um dos estudiosos mais importantes em relação à matemática e à física. Ele começou a estudar muito cedo, tá? O seu pai era advogado e o pai dele era aquele camarada que fazia de tudo para que o filho tivesse uma boa educação. E o que a gente vai conversar sobre Maxwell? Um pouquinho sobre sua vida e com enfoque mais nas suas atividades acadêmicas, tá bom? E Maxwell, ele começou suas atividades quando era jovem, tá? Muito jovem, aos 14 anos. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o trabalho dele um pouco mais pra frente. Mas o que a gente tem hoje de tecnologia em relação a tudo que seja sem fio, vamos por essa vertente, a gente tem a contribuição de Maxwell. O trabalho dele deu inspiração para vários outros cientistas da época, tá? E depois dele, logicamente. E graças ao seu trabalho com o eletromagnetismo, pôde se criar o que a gente chama de hoje de rádio. Toda a comunicação via rádio da construção do primeiro transmissor e o receptor também foi devido às contribuições de Maxwell. Bom, então, aos 16 anos, ele entrou para a Universidade de Edimburgo. Antes, aos 14, ele já tinha feito seu primeiro trabalho matemático, que é como construir elipses perfeitas, tá bom? Ele era escocês e em 1950 ele deixou a Escócia para poder estudar em Cambridge, que foi também a mesma faculdade que Newton estudou. Ele ganhou um prêmio de matemática do estudo que ele fez com Hopf, tá? E ele se formou em 1854, tá? Ele ganhou a medalha Rumford em 1860 pelo seu artigo sobre... Não é seu artigo, sobre seu trabalho, que mostrou que a cegueira para as cores presentes em certas pessoas devia-se ao fato de que elas não são capazes de reconhecer a cor vermelha. Aí, esses trabalhos ele sempre fazia também, ele incluía a mulher dele, tá? Apesar de ele ter ganhado essa medalha Rumford em 1860, esse não foi o trabalho mais famoso de Maxwell. Ele, logo depois, ele escreveu o livro que se chama Teoria do Calor. Esse aqui é a capa do livro, tá? Foi com a ajuda da sua esposa. E o que acontece? Ele expõe nesse livro suas ideias sobre a termodinâmica e ele também pesquisou sobre a teoria cinética dos gases, que até o fim da sua carreira ele começou ele continuou escrevendo sobre esse assunto. Ele escreveu esse livro em cima da teoria do físico alemão Rudolf, que nasceu em 1822 e morreu em 1888. Porque o que acontece? O Rudolf ele considerava um gás como um conjunto de moléculas que colidiam entre si e que se moviam com velocidades dependentes da temperatura. Então, o Maxwell
é, ele já pensou de outra forma. É, Maxwell mostrou que as colisões entre as moléculas elas deveriam ter velocidades diferentes. Então, como o número de moléculas em um gás é muito grande, ele lançou mão de estatísticas para calcular a distribuição da velocidade das partículas. Aí ele publicou esse estudo em 1860 e posteriormente o físico austríaco o Boltzmann modificou o trabalho de Maxwell e em 68 publicou uma contribuição de velocidade para explicar a condução do calor dos gases, e isso ficou conhecido como a distribuição Maxwell-Boltzmann. Vamos prosseguir com o nosso estudo. E o que acontece? O trabalho de Maxwell, ele tentou relacionar ao máximo o trabalho dele ao éter. Então, se nós formos pegar o trabalho dele para poder estar estudando hoje, é muito mais complexo de entender. Porém, o que acontece? Os seus estudos, os seus métodos, é muito eficiente e explica os vários fenômenos eletromagnéticos e ópticos. E é usado até hoje, tá? E o que acontece? Alguns outros pesquisadores, como Faraday, Thomson, passaram a adotar uma visão diferente, tá? Uma visão diferente em relação a quê? A relação que antes a ideia de força e distância formavam uma base de pesquisa linear sobre os fenômenos eletromagnéticos. E essa linha buscava explicar os fenômenos eletromagnéticos a partir de forças proporcionais ao inverso do quadrado da distância entre os corpos. Seria aquela fórmula que a gente tem hoje, aquela forma que tem a atração entre corpos, que a gente tem entre planetas com a gravidade, corpo 1, corpo 2 e a gravidade, né, ao quadrado, a força ao quadrado, no caso. E o que acontece? O Maxwell tentou abordar de forma diferente. Na abordagem de Faraday, já passando para Faraday, né? Na abordagem de Faraday, não havia necessidade de matéria comum para explicar a existência das linhas de força. No entretanto, as linhas de forças eram interpretadas como estruturas físicas, mas estruturas do quê? E essa estrutura foi desenvolvendo ao longo do século XIX. O Maxwell, ele pensava que além de considerar a distância e as forças, ele interpretava que para poder haver essa interação, os corpos eles precisariam de um meio, tá? E esse meio seria a natureza da luz, né? Maxwell, ele lançou o livro dele, um dos livros no qual contém uma das obras mais importantes. Os estudos de Maxwell sobre o eletromagnetismo começaram em 1854 e terminaram um pouco antes da sua morte, em 1979. Neles se pode ser dividido em duas grandes partes. Antes de 1868 publicou principais trabalhos sobre os fundamentos da teoria eletromagnética e após 68 publicou o seu mais famoso livro, Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, e uma dezena de artigos sobre assuntos.
O que mais Maxwell fez na questão referente aos seus trabalhos foi artigos e pesquisa com a sua mulher. Como eu já tinha dito antes, a mulher dele participou muito dos seus trabalhos. O que aconteceu no processo criativo desse livro? Maxwell leu o livro Pesquisas Experimentais sobre Eletricidade e Magnetismo de Faraday. Ele ficou bastante impressionado com a ideia de linhas de força. O artigo sobre linhas de força de Faraday, como que eu poderia dizer? Foi uma propulsão ou uma tentativa de unir as ideias de Faraday com analogias matemáticas desenvolvidas por Thomson, que foi o outro camarada que eu já tinha conversado com vocês antes. E o que aconteceu? Com essas analogias matemáticas, eles conseguiram obter uma teoria matemática para descrever as linhas de força. E seu objetivo era produzir um método que exigisse, na hora da pesquisa, mais atenção e imaginação, mas não cálculos. O desafio de Maxwell escrever o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, publicado em 83, era expor sua teoria, estabelecer os novos padrões para o tratamento dos problemas eletromagnéticos. O tratado tem uma parte principal que lida com os aspectos gerais do campo eletromagnético, tais como a teoria de campo, para a eletricidade baseada em conceitos de carga e corrente. Essa questão de carga e corrente é o seguinte: se a gente pega um estudo sobre eletricidade e magnetismo, a gente tem que um corpo carregado gera corrente e a corrente gera um campo magnético. Então, se o movimento a corrente gera campo magnético, e campo magnético também gira corrente. Uma derivação dinâmica das equações do movimento pelo método lagrangiano, baseado nos conceitos de energia cinética e potencial. A essência da teoria eletromagnética da luz. A outra parte lida com os fenômenos menos compreendidos na época, tais como os tipos pessoais de condução elétrica, teorias especiais de magnetização, a rotação do plano de polarização da luz na presença de um campo magnético. A parte principal do tratado trata a matéria e o éter como um único meio com propriedades macroscópicas variáveis e evita especulações sobre a natureza do éter e da matéria. Bom, o que a gente tem? As principais ideias contidas no livro são a carga elétrica não passa de uma descontinuidade do deslocamento mecânico do éter. É uma espécie de aglomerado de éter. E a corrente é o éter em movimento. Lembramos que a hipótese do elétron só foi confirmada experimentalmente em 1897 pelo físico inglês Thomson. Então, como Maxwell escreveu o livro baseado no formalismo lagrangiano, para criar uma nova teoria bastava modificar a função lagrangiana que descreve a energia do éter. O efeito da matéria sobre o éter é misterioso e deve ser deixado de lado até que os problemas sejam resolvidos no método de energia. E a condutividade elétrica é misteriosa e tem algo a ver com as estruturas da matéria. E condições de contorno são ferramentas analíticas cruciais. Modelos mecânicos do éter são ilustrações importantíssimas das trocas de energia, mas não refletem necessariamente na verdadeira estrutura do éter. Então esse foi um pouquinho aí do trabalho de Maxwell. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Tá? Até uma próxima.